Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: "Esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la?" Sabendo que seus discípulos estavam murmurando, por causa disso mesmo, Jesus perguntou: "Isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá a vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem." Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: "É por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim, a não ser que lhe seja concedido pelo Pai." A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então, Jesus disse aos 12: "Vós também vos quereis ir embora?" Simão Pedro respondeu: "A quem iremos, Senhor? Tu tens palavra de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus." Palavra da salvação. No Evangelho de hoje nós contemplamos essa realidade da profissão de fé de Pedro, porque diante daquelas circunstâncias e daquela pregação que muitos discípulos, aqueles que seguiam a Jesus Cristo, achavam aquela pregação dura demais, eles vão deixar Jesus Cristo e vão voltar atrás, porque eles não tinham uma verdadeira fé, mas seguiam a Jesus Cristo unicamente porque viam sinais, ficavam satisfeitos com o alimento que Jesus Cristo dava, mas não foram capazes de se abrir para uma experiência de verdadeira fé, uma experiência de confiança em Jesus Cristo. Por isso que Jesus Cristo vai exortá-los, dizendo sobre essa realidade, e vai perguntá-los: "Isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes?" Jesus ele vai nos chamar a atenção sobre essa realidade, porque Deus é sim capaz de realizar coisas miraculosas, coisas extraordinárias. Deus pode sim dar a sua carne e o seu sangue em alimento, mas esses homens, eles achavam aquela pregação dura demais. Por isso que muitos não conseguem permanecer no caminho de Jesus Cristo, porque aqueles que permanecem no caminho são aqueles que vão permitindo com que o Espírito Santo dê o entendimento dessa palavra. E pela prática da fé, desse abandono, dessa confiança em Jesus Cristo, são levados pelo Espírito Santo a essa experiência de unidade, a essa experiência de seguimento verdadeiro daquele que é o sentido da nossa vida, aquele que é o caminho, aquele que nos traz a verdade ao nosso coração e nos dá convicção, aquele que realmente é a vida eterna para nós. Por isso que Jesus Cristo vai fazer uma pergunta fundamental aos seus discípulos. Essa pergunta também Jesus Cristo nos faz a cada dia. E ele vai perguntar: "Vós também vos quereis ir embora?" Porque essa é uma pergunta que nos faz dar uma resposta de liberdade, uma resposta de realmente de vontade verdadeira de seguir ou não seguir. Porque no seguimento não há possibilidade de ficar no meio termo, de ficar em cima do muro. Mas no seguimento nós precisamos estar totalmente entregues a Deus, ou estaremos totalmente entregues a outras coisas, como muitos desses aqui que se diziam discípulos de Jesus Cristo estavam entregues somente aos seus prazeres, somente à sua própria vontade,
E quando Jesus Cristo ele começa a falar palavras duras, eles desistem do segmento, porque os seus preconceitos, os seus achismos e os seus próprios prazeres, a sua própria vontade, não permite com que a palavra de Deus toque no mais profundo do coração. E quando a palavra não toca no mais profundo do coração, esses homens, eles se tornam duros, incapazes de acolher a palavra de Deus, de acolher também o mistério de Deus em sua vida. Por isso que São Pedro, ele vai dar uma resposta essencial. E é essa resposta que precisa estar em nossos lábios. E São Pedro vai dizer: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavra de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Essa é uma profissão de fé de Pedro, que precisa estar em nossos lábios, mas precisa sair do nosso coração. Porque quando nós dizemos: a quem iremos, Senhor? Isso significa que nós reconhecemos Jesus Cristo como o único caminho, o único que pode nos trazer a felicidade. E depois, quando nós dizemos: Tu tens palavra de vida eterna, isso significa que a sua palavra é capaz de realizar uma obra nova, de mudar a vida daqueles que se permitem tocar por essa palavra. Que essa palavra de vida eterna é uma palavra poderosa, capaz de mudar o pão na sua carne e o vinho em seu sangue. Esse é o mistério da nossa fé, que vem sempre através da palavra de Deus, que é palavra poderosa. Essa palavra que é como que esse transmissor da potência divina. Por isso que Jesus Cristo é o caminho. Ele é o meio, o mediador, porque Ele é a palavra viva. E depois, São Pedro ainda conclui: nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Crer firmemente significa crer, confiar, se abandonar com convicção do coração. E depois, reconhecemos, significa que também é uma atitude racional, uma atitude da alma, da vontade, uma atitude da reflexão, onde nós temos convicção no coração e temos essa certeza na nossa razão, que Ele é o Santo de Deus, o enviado do Pai. Por isso que Jesus Cristo, Ele sempre vai nos fazer essa pergunta fundamental, essa pergunta de fé, para que nós possamos corresponder ao seu chamado da melhor forma e possamos realmente abrir o nosso coração para a sua palavra, que muitas vezes, sim, pode ser até uma palavra dura, mas é uma palavra dura para que possa quebrar essa rigidez do nosso coração, para que possamos realmente abrir o nosso coração para confiar, para nos abandonar, para nos entregar a esse caminho, para sermos conduzidos pela vontade do Pai, que se manifesta naquilo que é a vida do próprio Filho de Deus nesta terra. Por isso, Jesus Cristo vem a nós e nos vai sempre fazer essa pergunta: e vós também quereis ir embora? Qual será a nossa resposta diante de Jesus? Qual será a nossa atitude diante do Senhor? Reflitamos e para que possamos realmente corresponder ao seu chamado com todo o nosso coração e com toda a nossa razão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.